Que você esteja bem e em paz. Hoje a abordagem do capítulo 6 da carta aos Efésios. Lembrando que esse aqui é o último capítulo, mas pretendemos fazer, se Deus nos permitir, um outro vídeo, um vídeo complemento sobre a igreja de Éfeso, tá bom? Então hoje o capítulo 6. Mas antes de abordarmos o capítulo 6, vamos falar do verso 18 do capítulo 5, tá bom? Então, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe aquele ditado, aquela frase que é muito comum ouvirmos, né? Quando se consegue fazer duas coisas com uma ação só, se diz assim: matei dois coelhos com uma só cajadada. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo ele faz aqui. Ele aborda duas questões, ele equaciona duas situações, ou faz um alerta, né? A duas situações com uma só frase. Então ele fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não se trata de uma proibição de tomar vinho. O que ele está fazendo aqui é uma referência à embriaguez, mais propriamente ao culto que era muito comum na região de Éfeso, embora na cidade de Éfeso, o culto principal era o culto a Diana. Mas era comum naquela região ali culto ao deus Dionísio, deus Baco, que era o deus do vinho. E os rituais, a liturgia que era feita no culto a Baco, ao deus Dionísio, era parte, elemento do culto, era a embriaguez. Então eles se embriagavam de vinho para adorar o deus Baco, que era o deus do vinho. E dentre esse momento aí de embriaguez e tudo, eles praticavam danças frenéticas. E eles achavam que essas danças inspirariam o deus Baco a trazer profecias. Então eles acreditavam que eles recebiam profecias através dessa manifestação frenética de danças e tudo mais, que na verdade era causada pela embriaguez, né? Ou eles se embriagavam com o propósito de fazer essas danças. Então eles acreditavam que essa dança frenética que eles faziam ali embriagados, né, fora de si, ele inspirava aí profecias do deus Dionísio, deus Baco. Tá? Então Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Obviamente também Paulo está abordando, por isso que é um coelho com duas cajadadas, né? Paulo está censurando ao culto pagão a Baco, o deus Dionísio, e ele está também alertando para que as pessoas não percam a sobriedade, o relacionamento cristão, a igreja, a unidade da igreja, os cultos, eles são sóbrios, com entendimento. Não existe um emocionalismo regendo a vida cristã. Então, a embriaguez, ela é o oposto da sobriedade. E Paulo então está falando para ficarmos sóbrios, né? Não embriagados, mas cheios do Espírito Santo, não cheios de vinho, cheio do Espírito Santo. Enchermos de vinho pode trazer dissolução, vai trazer dissolução. Agora, encher-se do Espírito Santo, estar alimentado na sã doutrina, na palavra de Deus, vai reger corretamente, né? Com decência, com ordem, o culto e a vida do cristão. Vamos passar agora ao capítulo 6. O apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 5 fazendo uma analogia entre o matrimônio e Cristo e a igreja, né? O relacionamento homem e mulher, marido e esposa,
com Cristo e a igreja. Nós já comentamos isso no vídeo passado. E aí ele termina assim o capítulo 5, falando sobre o matrimônio. E no capítulo 6, ele começa abordando o relacionamento entre pais e filhos, servos e senhores. Na verdade, ele aborda aqui 3 mandamentos, né? Ele aborda no final do capítulo 5, ele aborda o 7º mandamento, não adulterarás, quando ele faz uma relação aqui entre o casamento, o matrimônio e a igreja de Cristo, o relacionamento homem e mulher. Ele também aborda o 8º mandamento, não furtarás. Não furtarás. Quando ele vai falar aqui, nós vamos analisar já, do relacionamento entre servos e senhores, patrões e empregados, vamos dizer assim, tá? Se engloba aqui, abrange isso no 8º mandamento, porque o patrão ele não pode furtar a dignidade do funcionário, né? O senhor não pode furtar a dignidade do servo, ou explorando para enriquecer-se, furtar o direito ao descanso e outras coisas, tá? E o funcionário, em contrapartida, ele não pode furtar do patrão o direito a receber o lucro, o benefício do investimento que ele está fazendo em pagar o funcionário. Então, o funcionário ele não pode furtar horas da sua jornada de trabalho, trabalhar em marcha lenta, aquela operação tartaruga, né, que eles falam, que é fingir que está fazendo, mas fazendo bem lento, ou sempre que o patrão vira as costas, senta e cruza os braços. Então, o funcionário ele também não pode furtar o patrão. E aborda também o 5º mandamento, quando ele fala do relacionamento pais e filhos, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. E ele começa assim, então, o 6º capítulo. Vamos ver aqui os versos 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, essas questões aqui nós vemos na doutrina bíblica, na doutrina cristã, da igreja cristã, o honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra, né? O 5º mandamento. Devemos honrar todos aqueles que estão hierarquicamente em nível superior a nós, né? E imediatamente, os primeiros que estão nessa condição com relação a nós, imediatamente são nossos pais, pai e mãe, avós e avós. Aí depois vem, né, autoridades, líderes, pessoas que exercem hierarquicamente alguma autoridade, né, sobre a gente. Então, filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo. Diz aqui também, no verso 4, a doutrina que temos para batizarmos os filhos, né? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando a criança ela é recebida na aliança, os pais eles se comprometem a criar esses filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Na verdade, todos os pais cristãos ele têm a obrigação, né, de ensinar a sã doutrina para os seus filhos, ensinar a Bíblia para os seus filhos, né, com a disciplina e admoestações. Depois, do verso 5 ao 9, ele vem falar a questão de servos e senhores. Em algumas Bíblias, o título está O Lar Cristão, Servos e Senhores, como está na minha, que é a revista e atualizada, né? Almeida, revista e atualizada. Isso porque era muito comum eles tinham escravos, terem servos na casa. E esses servos, eles tinham que cumprir toda a lei da casa. Então, o chefe da família, ele estabelecia as regras da casa. E essas regras tinham que ser cumpridas pela esposa, pelos filhos e também pelos servos que viviam ali, né? O próprio Deus instituiu isso
quando ele institui a circuncisão. Então a circuncisão não era somente dos filhos que nasciam do casal, mas também dos filhos que nasciam entre os servos também, os escravos, se houvesse. E na época moderna, essa palavra também se aplica à modernidade, porque embora não exista mais escravidão, graças a Deus, né? A economia não é mais movida por um povo escravizar o outro, graças a Deus por isso, mas ela se aplica no relacionamento patrão-funcionário, tá? Então aqui nós vemos que o empregador, né, ele deve ser... Vamos ler aqui do 5 ao 9 para ficar mais claro. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, se o senhor ou o patrão espera isso do funcionário, que o funcionário sirva o patrão como quem serve a Cristo, o funcionário deveria também esperar do patrão e do senhor uma postura amorosa e misericordiosa e justa, como de Cristo, tá? Então, vemos aqui o verso 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Se nós analisarmos aqui 1 Coríntios, capítulo 7, verso 22, nós vamos ver isso aqui. Olha só. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Então, tanto o servo como o senhor, eles pertencem a Cristo. E este Cristo, ele tem poder tanto para libertar como para escravizar. Então, vamos ver aqui agora a partir do verso 10, tá? Vamos voltar lá para Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. A armadura de Deus. Então aqui do versículo 10 ao versículo 20, o apóstolo Paulo vai falar dessa ilustração, a armadura de Deus. Para que a gente possa entender muito bem isso, nós temos que entender da seguinte forma. Primeiro, isto aqui é uma espécie de conclusão de tudo que Paulo falou até agora. Tudo isso vai levar a esta situação onde é necessário usar a armadura de Deus. Tá? Então, vamos relembrar um pouquinho. Até aqui, Paulo falou que Deus elege a sua igreja, como que o indivíduo é salvo, que é pela graça. Deus vivificou o seu povo, criou as boas obras para andarmos nelas, uniu os povos na igreja, uniu todas as etnias, unindo judeus e gentios. Falou sobre os pilares desta união, os 7 pilares desta união, falou lá em Efésios 4, né? Falou também dos 5 ministérios que Cristo levantou ao longo da história, alguns deles ainda estão em vigor. Fala da mudança de vida que o cristão deve demonstrar, o cristão genuíno, convertido, ele deve demonstrar uma transformação de vida, né? Na sua conduta, na sua forma de pensar, com relação à sua família, à sociedade, à igreja, né? Da relação de Cristo com a igreja, onde ele faz essa analogia do matrimônio, tá? Pais e filhos, servos e senhores, que é até aqui onde nós chegamos. Após falar todas estas coisas,
o apóstolo Paulo, então, agora ele vai dizer que esta estrutura perfeita de união e de boa conduta, de perfeição no pensamento, que começa lá desde a eleição de Deus para a sua igreja, a graça em salvar os seus eleitos, a união da igreja e tudo mais, e essa transformação na forma de viver, tendo bom relacionamento familiar, na sociedade, nas empresas, na igreja, tudo, né? Que toda essa estrutura perfeita tem uma oposição que faz guerra contra ela, que é a oposição espiritual. Ou seja, o inimigo das nossas almas, né, o inimigo de Deus, ele faz oposição a tudo que se chama Deus, a tudo que tenha referência à obediência às práticas dos mandamentos que Deus instituiu, à igreja, né, a figura cristã e tudo mais. Então, este inimigo, ele quer fazer oposição a isso. Existe um detalhe, Satanás ele já foi vencido por Cristo, ele foi vencido na cruz, tá? Mas ele ainda não foi vencido totalmente, como será na segunda vinda de Cristo, onde ele será lançado no lago de fogo. Mas ele já está vencido. Então, ele já vencido, mas ele ainda pode fazer algum tipo de ataque. E nós vamos ver isso no decorrer dessa explicação aqui, tá bom? Então vamos lá, versos 10 e verso 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tá? Então cilada aqui vem do grego metodeia, que significa métodos, estratagemas, né? Questões assim elaboradas para um tipo de um ataque ou prender alguém, tá? Essa forma, o apóstolo Paulo mesmo, em outra carta, ele fala que nós não desconhecemos os ardis de Satanás. Então nós temos que analisar a questão da seguinte maneira: nós não superestimamos o poder de Satanás, não superestimamos, porque ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não tem os atributos de divindade, e ele é uma criatura também, portanto, ele não pode fazer nada que Deus não permita. Então nós não superestimamos Satanás, mas nós também não subestimamos, porque o apóstolo Paulo, ele fala que nós conhecemos os seus ardis, né? Então nos foi revelado nas escrituras a maneira com que ele age. E esta palavra aqui, metodeia, que aqui está traduzido por cilada, né? Quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É metodeia, que é métodos de ação elaborados, estratagemas, tá? Planos. E o apóstolo Paulo ele fala que nós não desconhecemos esses ardis. Então, como que o apóstolo Paulo, como que a palavra de Deus nos diz que Satanás ele age na vida depois da cruz? Como que ele age na vida das pessoas? Através de sofismas e fortalezas na mente do indivíduo. Então ele cria sofismas e fortalezas. Sofisma é o ato de crer que o errado está certo. Então quando a pessoa é convencida que o mal é bom, ou que o errado está certo, quando ela é convencida pelo erro, isso é um sofisma, crer no erro, crer na mentira. E além do sofisma, ele estabelece fortalezas na cabeça da pessoa. Fortaleza é resistência. Então, se nós formos pensar, né, quando havia aquelas invasões no Brasil, ali dos holandeses, dos franceses, né, e os portugueses que colonizavam aqui, eles faziam aquelas fortalezas no litoral, né, tem muito no Nordeste, até que no litoral sul de São Paulo também tem, o forte com canhão ali. Então, é para resistir, né, essas invasões. Então,
Satanás ele cria na mente do indivíduo sofisma, que é acreditar que o errado está certo, e fortaleza. Então a pessoa começa a acreditar que o errado está certo e fica resistente para não permitir a entrada da verdade, que venha a esclarecer. Tá? Então por isso que o apóstolo Paulo fala: sede fortalecidos no Senhor e revestivos de toda essa armadura. Então nós não podemos simplesmente professar que vivemos como cristãos e ficarmos sem essa armadura, ou seja, expostos a esses ataques na mente, sofismas e fortalezas, tá? A ilustração armadura, porque Deus, ele usa essa armadura, né? O próprio Deus, ele usa essa armadura, que essa armadura, ela é formada pelas armas de Deus, né? Isaías capítulo 11, verso 5. Vamos ver lá. Isaías 11, 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Tá vendo? A justiça é parte dessa armadura aqui. E também aqui mesmo em Isaías, capítulo 59, verso 17. 59, 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Então, nas questões espirituais, nós não podemos estar desprovidos. Então é necessário colocarmos essa armadura. Verso 12 de Efésios 6. Contra que lutamos? O verso 12, ele vai explicar contra o quê? Por que nós precisamos colocar essa armadura e contra o que nós estamos lutando, né? Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a luta do cristão, ela não é contra pessoas, não é contra a carne e o sangue, não é contra ninguém, nenhuma pessoa. Muitas vezes as pessoas nos veem como inimigos ou pensam que nós a temos como inimigos, né? Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os poderes espirituais que movem, que dominam este mundo tenebroso, principados e potestades. E é por isso que essa armadura é dessa forma, né? Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Dia mau. Esse dia mau é o dia da investida deste inimigo dominador, né? Nós não sabemos quando ele vai investir contra a gente. E esse dia que ele investe contra a gente é que Paulo está chamando aqui de dia mau, tá? E como que ele investe? Falamos que é na mente da pessoa, né? Então, os sofismas e as fortalezas. E ele investe na mente também com tentações, desânimos, propondo depressão e tristeza, pensamentos de desistência, ou até mesmo pensamentos suicidas. São pensamentos, são sentimentos ruins, depreciativos, que minam a pessoa por dentro, né? Então, no caso do cristão, o que acontece? O maligno não pode tocar no cristão, como nós vamos ver aqui. Então ele propõe essas coisas na mente. O desânimo, não vou mais nos cultos não, tô triste, tô desanimado, não vou mais, né? Pensamentos de desistência, vou desistir de tudo, vou abandonar minha família, vou abandonar a igreja, vou abandonar tudo, até mesmo pensamentos suicidas, além de tristezas, desânimos e tentações. Tá? Então, embora o inimigo já tenha sido vencido, como nós falamos no começo, ele ainda pode fazer alguns ataques. Então, nós somos aqui encorajados não a lutar com as próprias forças, mas lutarmos com essa armadura de Deus. Então, vamos ver como que é essa armadura de Deus, tá bom? Defensiva. Vamos ver as armas defensivas dessa armadura.
Verso 14. Estai, pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Tá? Então, verdade e justiça, ou seja, a sã doutrina. Esse cinto e couraça que protege contra as difamações, calúnias, falsos testemunhos, mentiras e heresias. Eu vou passar bem por cima, irmãos, porque nós não temos tempo. Verso 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Esse calçai os pés é uma comparação com Isaías 52:7. É bem conhecido, né? Isaías 52:7 diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. São os pés dos evangelistas, daquele que leva a mensagem da salvação para a pessoa. Paulo compara isso com as sandálias fortíssimas dos soldados romanos. Os soldados romanos, eles fabricavam uma sandália que ela era formada de couro e ela dava uma estabilidade muito forte para o soldado e também permitia com que ele não perdesse o equilíbrio. Enquanto o calçado era precário na época. E os romanos foram o exército mais poderoso que já existiu, né? E eles antes que inventassem armas de fogo, vamos dizer assim, antes que inventassem armas de fogo, o exército mais poderoso que existiu, o exército romano. Eles eram super bem equipados. Então eles pensavam em tudo, né? Para você ter uma ideia, até mesmo para as investidas, os lugares que eles iam dominar, eles criavam pavimentações. Enquanto as outras nações iam mesmo em terra, pedras, tudo, eles faziam pavimentações. Eles que criavam os primeiros a fazer uma espécie de asfalto, né? Não era o asfalto como a gente conhece hoje, mas os primeiros caminhos assim pavimentados foram os romanos. E eles então desenvolveram essa sandália que dava uma estabilidade e equilíbrio, né? Então calçai os pés, note bem, com a preparação do evangelho da paz. Então uma pessoa que é um cristão que é estabilizado na fé e ele tem equilíbrio na sã doutrina, ele sabe que ele deve preparar o caminho para que o evangelho seja pregado. Então ele é mantenedor de ministérios que pregam a sã doutrina, ele é ofertante na sua igreja para manter a voz da pregação ativa, porque essas coisas têm que ser mantidas, não tem como. Né? Então ele prepara isso, tá? Isso é uma arma de defesa contra os ataques do inimigo, tá? Então calçai os pés com as sandálias, né, da preparação do evangelho da paz. Olha que coisa bonita, né? Vem aqui o verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O escudo da fé, a infantaria romana, ela usava um escudo retangular que cobria da cabeça aos pés. O corpo inteiro do soldado ficava protegido ali. Então ele ia para o embate com a espada, mas ele tinha aquele escudo da cabeça aos pés. Por quê? Se viesse uma flecha ali de algum lado, uma lança, ele conseguia, além de estar lutando com o oponente, ele ainda conseguia se defender de outros que o atacassem de longe, tá? Então esse escudo retangular que ia da cabeça aos pés, ele representa aqui para nós cabeça e o pé, ou seja, o que nós pensamos e por onde andamos, tá? Então é importante termos o escudo da fé sobre essas duas áreas do nosso corpo espiritual. A mente, para que nós não sejamos atacados com sofismas e fortalezas, as tentações, os desânimos, sentimento de desistência, tristezas exageradas, até mesmo sentimentos suicidas, né? Então nós devemos cuidar da cabeça e cuidar também dos pés, ou seja, por onde andamos, para que nós não sejamos atacados com as malícias do maligno, né? Tá bom? Verso 17. Tomai também o capacete da salvação. Capacete, ele mostra para nós
esse capacete da salvação, ele mostra a certeza no presente e a esperança no futuro. O capacete era para dar segurança, para não levar um golpe na cabeça que poderia ser fatal, e ter esperança de sair vivo da batalha, né? Então aqui em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8. Toda a representação da armadura, ela tem base em outras passagens bíblicas, é que não temos tempo de abordar todas, tá? Por isso que eu estou fazendo superficialmente. 1 Tessalonicenses 5:8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Tá? Então, o capacete é a segurança do presente e a esperança do futuro. Essas são as armas, a parte defensiva, né, da armadura. E a parte ofensiva é uma só. No arsenal de Deus, só existe uma arma de ataque, que está aqui no verso 17 também, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 4, vai falar que essa espada, ela é uma espada de 2 gumes, capaz de separar osso e medula, capaz de separar, tão profunda, chegar ao ponto de separar alma e espírito. Então, essa espada do Espírito é a única arma de ataque, né? E por que ela é única? Porque ela é suficiente. Jesus usou essa espada na tentação no deserto, quando ele foi tentado por Satanás no deserto. Satanás propôs o sofisma para ele, as tentações, né? E o sofisma, acreditar no erro. E Jesus venceu isso usando a espada. Jesus dizia, está escrito, e falava, né? Então, contra os fariseus, Jesus usou isso também. Contra os falsos ensinos dos fariseus, Jesus mencionava as Escrituras, tá bom? Então, conhecendo bem, sabendo usar bem a palavra de Deus, nós vencemos as heresias que são colocadas, as tentações, né? E tantos equívocos, tantas falsas doutrinas. Não somos levados como meninos ao redor por qualquer vento de doutrina que surja, tá? Ao longo da história da igreja surgiram muitas heresias e muitas falsas doutrinas. Algumas estão firmes até hoje aí, enganando muitas pessoas. Tá certo? Então esta é a armadura de Deus. Versos 18 a 20. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É importante orar por todos, orar uns pelos outros. Quero lembrar que o cativeiro de Jó foi revirado, não quando ele pedia por ele mesmo, mas quando ele orava pelos seus amigos. Quando seus amigos precisaram de oração, Deus falou, olha, a sua oração eu não vou ouvir não, mas a oração do meu servo Jó, eu ouço. Peça a ele, se ele orar, e aí então Jó orou pelos seus amigos, e aí foi revirado o cativeiro dele. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Tá? Então, nós vemos aqui que a oração e a leitura bíblica. A leitura bíblica, a palavra de Deus, nós já falamos, né? E a oração é uma das bases de tudo. Então, a base de tudo é a palavra de Deus, genuína, bíblica, revelada, e a oração. Eu havia falado que o nascido de Deus, o maligno não toca. É 1 João 5,18, tá? Depois, se você quiser ver lá. Bom, então, ele não pode tocar no que é nascido de Deus, só pode propor o erro, me refiro a Satanás, ao inimigo. E é por isso que nós usamos a armadura,
para que nós não cedamos ao erro que ele quer propor, seja qual for, tá bom? Ele pode até atrapalhar uma situação com oposição espiritual, né? Nós vemos lá em Daniel capítulo 10, com o espírito maligno ali, poderoso, que agia em favor do Império Persa, impediu Daniel de receber algo, mas no fim nós vimos que as hostes celestiais de Deus, elas são mais fortes, tá? Depois você lê lá Daniel capítulo 10, tá bom? Então é por isso que nós usamos essa armadura. Mas o diabo, ele é apenas uma criatura, tá? Então nós usamos as armas de Deus e estamos protegidos. Ficamos em Deus. Nós não superestimamos, não subestimamos, mas também não superestimamos. E a base de tudo, então, é a palavra e a oração, tá? E finalmente aqui versos 21 e 22. Depois tem o 23 e 24, mas estamos terminando. E para que saibais também a meu respeito e o que faço de tudo, nos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Tíquico é chamado por Paulo aqui como ministro do Senhor. Talvez ele fosse, não sabemos, mas talvez ele fosse um pastor. Mas o que sabemos é que ele foi bastante usado por Paulo como mensageiro para levar, né, essas cartas para a igreja de Colossenses, a igreja de Éfeso e também para Filemão. Também para falar sobre Paulo e para pregar para eles. Então vemos aqui, capítulo 4 de Colossenses, verso 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, veja que chama de ministro de novo, conservo no Senhor, de tudo vos informará. Então possivelmente era um pastor, que Paulo tinha muita confiança nele, e Paulo então enviava com as cartas, e ele informava, exortava aquelas pessoas, encorajava, né, dentro da palavra de Deus. E por fim, vemos aqui, né, a bênção. Versos 23 e 24 termina com a bênção, que não precisa de explicação. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Muito bonito, né? A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, irmãos, termina a carta aos Efésios. Se Deus nos permitir, faremos um vídeo complementar sobre a igreja de Éfeso, tá? O que aconteceu com aquela igreja, detalhes e pormenores. Espero que você tenha sido edificado nessa pequena abordagem, né? Ela foi bem superficial, mas eu espero de todo o meu coração que você tenha sido edificado, que essa abordagem te ajude a crescer no conhecimento, crescer na fé, no amor, e que cada um de nós possa estarmos juntos ali, naquele dia glorioso, nas bodas do Cordeiro. Espero você no próximo vídeo, se Deus nos permitir, sobre a igreja de Éfeso. Deus te abençoe.